Nesse vídeo eu farei um resumo da LDB artigo por artigo. Artigo 1º. Este artigo define educação como um conjunto de processos formativos que ocorrem na vida familiar, no trabalho, nas instituições educacionais e em outros contextos sociais. Artigo 2º. Aqui é estabelecido que a educação é dever da família e do Estado, sendo fundamental para o desenvolvimento pleno do indivíduo. Artigo 3º. Neste artigo são listados os princípios que regem o ensino, incluindo princípios como igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento e pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Artigo 4º. Aqui se estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado, compreendendo a educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, sendo dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Artigo 5º. Este artigo garante que o acesso à educação básica é um direito público subjetivo, ou seja, todos têm o direito de exigir do Estado uma educação de qualidade. Artigo 6º. Estabelece a obrigatoriedade da matrícula na educação básica a partir dos 4 anos de idade, sendo dever dos pais ou responsáveis garantir essa matrícula. Artigo 7º. Reconhece a liberdade de ensino que permite a atuação de estabelecimentos privados de ensino desde que respeitadas as normas educacionais estabelecidas. Artigo 8º. Define que União, Estados, Distrito Federal e municípios devem colaborar na organização dos sistemas de ensino, garantindo a articulação entre eles. Artigo 9º. Especifica que a União tem o papel de estabelecer diretrizes e bases da educação nacional por meio de leis e normas gerais. Artigo 10º. Determina que aos Estados cabe organizar e manter os sistemas de ensino de acordo com as diretrizes estabelecidas pela União. Artigo 11º. Estabelece que aos municípios compete organizar e manter os sistemas de ensino fundamental e de educação infantil em colaboração com os Estados. Artigo 12º. Define as responsabilidades dos estabelecimentos de ensino na elaboração e execução de suas propostas pedagógicas, conforme as diretrizes estabelecidas pelas autoridades competentes. Artigo 13º. Enumera as atribuições dos docentes na condução do processo de ensino-aprendizagem, respeitando os princípios estabelecidos na legislação educacional. Artigo 14º. Define a educação infantil como a primeira etapa da educação básica destinada às crianças até 5 anos de idade e estabelece que ela deve ser oferecida em creches para crianças de 0 a 3 anos e em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos. Artigo 15º. Estabelece que a educação infantil é oferecida de forma complementar à educação da família e da comunidade, sendo considerada essencial para o desenvolvimento integral da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Artigo 16º. Determina que as instituições de educação infantil devem atender aos requisitos mínimos de infraestrutura, pessoal qualificado e programas pedagógicos adequados às diferentes faixas etárias. Artigo 17º. Assegura que a educação infantil seja organizada de maneira a respeitar as características individuais das crianças, promovendo seu desenvolvimento em ambiente acolhedor e estimulante. Artigo 18º. Estabelece que a educação infantil deve ser oferecida de forma integral, em tempo integral ou parcial, em meio período, conforme a demanda local e as necessidades das famílias. Artigo 19º. Determina que os sistemas de ensino devem garantir condições para o acesso e a permanência das crianças na educação infantil, incluindo a oferta de vagas em quantidade suficiente para atender à demanda da comunidade. Artigo 21º. Define que a educação escolar é composta pela educação básica, formada por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio e pela educação superior. Artigo 22º. Estabelece que a educação básica tem como finalidade desenvolver o educando, garantir a formação comum necessária para o exercício da cidadania e proporcionar meios para a progressão no trabalho e em estudos posteriores. Artigo 23º. Discute as diversas formas de organização da educação básica, como séries anuais, ciclos, grupos não seriados, entre outros, conforme o interesse do processo de aprendizagem. Artigo 24º. Define as regras comuns para a organização do ensino fundamental e médio, incluindo carga horária mínima, formas de classificação dos alunos e critérios de verificação do rendimento escolar.
Artigo 25. Estabelece que as autoridades educacionais devem buscar uma relação adequada entre o número de alunos por professor, carga horária e condições materiais das escolas. Artigo 26. Determina que os currículos da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio devem ter uma base nacional comum, complementada por parte diversificada, considerando as características locais e regionais. Artigo 27. Orienta que os conteúdos curriculares devem promover valores fundamentais, considerar as condições de escolaridade dos alunos e incluir orientação para o trabalho, além de promover o desporto educacional. Artigo 28. Estabelece que a educação básica na população rural deve ser adaptada às peculiaridades da vida rural, com conteúdos e metodologias adequadas. Artigo 29. Define que a educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos, complementando a ação da família e da comunidade. Artigo 30. Determina que a educação infantil deve ser oferecida em creches para crianças até 3 anos e pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos. Artigo 31. Estabelece regras comuns para a organização da educação infantil, incluindo a avaliação do desenvolvimento das crianças, carga horária mínima, atendimento diário e expedição de documentos. Artigo 32. Define que o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, iniciando aos 6 anos de idade, tem por objetivo a formação básica do cidadão, com ênfase no desenvolvimento da capacidade de aprender e compreensão do ambiente natural e social. Artigo 33. Estabelece que o ensino religioso é parte integrante da formação básica do cidadão, de matrícula facultativa, assegurando o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil. Artigo 34. Define a jornada escolar mínima no ensino fundamental, incluindo o progressivo aumento do período de permanência na escola. Artigo 35. Define as finalidades do ensino médio, incluindo consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, preparação básica para o trabalho e a cidadania, entre outros objetivos. Artigo 36. Determina que a formação de profissionais da educação para atuar na educação básica deve ser realizada em nível superior, preferencialmente em cursos de licenciatura, de graduação plena em universidades e institutos superiores de educação. Artigo 37. Estabelece que os sistemas de ensino devem valorizar os profissionais da educação, assegurando-lhes condições adequadas de trabalho, remuneração condizente com a complexidade da função e plano de carreira. Artigo 38. Regulamenta a formação continuada e a capacitação periódica dos profissionais da educação, buscando a constante atualização e aprimoramento de suas práticas pedagógicas. Artigo 39. Define que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios têm responsabilidade compartilhada na oferta da educação infantil e do ensino fundamental, assegurando o atendimento gratuito em creches e pré-escolas. Artigo 40. Estabelece os conteúdos mínimos obrigatórios que devem integrar os currículos do ensino fundamental, com ênfase na formação cidadã, nos direitos humanos e no desenvolvimento integral do educando. Artigo 41. Determina que o ensino da arte, da educação física, da língua portuguesa e da matemática é obrigatório no currículo do ensino fundamental, assegurando-lhes o devido tempo escolar. Artigo 42. Regula o ensino em língua portuguesa no Brasil, assegurando às comunidades indígenas e afro-brasileiras o uso de suas línguas maternas como complemento à educação escolar. Artigo 43. Estabelece que o ensino médio terá uma parte diversificada, permitindo ao aluno escolher entre diferentes áreas de conhecimento, visando a sua formação geral e ao desenvolvimento de aptidões para o trabalho. Artigo 44. Define a organização curricular do ensino médio com disciplinas obrigatórias e conteúdos comuns a todos os estudantes, além da parte diversificada que contempla aprofundamento em áreas específicas. Artigo 45. Regulamenta a educação especial, determinando que ela seja oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
com atendimento educacional especializado quando necessário. Artigo 46 estabelece a oferta e a organização da educação de jovens e adultos com currículos e metodologias adequadas às características desse público. Artigo 47 determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios devem estimular o ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino, garantindo a qualidade e equivalência aos presenciais. Artigo 48 regulamenta a oferta de educação escolar indígena, respeitando os conhecimentos, as práticas e as tradições das comunidades indígenas, com participação das próprias comunidades na definição dos currículos. Artigo 49 estabelece que o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, respeitando a diversidade religiosa do país. Artigo 50 determina que o poder público deve garantir a igualdade de acesso às escolas públicas e privadas, proibindo discriminação de qualquer natureza. Artigo 51 regulamenta a avaliação do rendimento escolar com critérios claros e objetivos, visando a promoção dos estudantes e a melhoria da qualidade do ensino. Artigo 52 estabelece que o poder público deve promover a gestão democrática do ensino público, garantindo a participação dos profissionais da educação, pais e alunos nos processos decisórios das instituições escolares. Artigo 53 regulamenta a garantia de acesso e permanência na escola para todos os alunos, com ações integradas entre os diferentes níveis e modalidades de ensino, visando a redução das desigualdades educacionais. Artigo 54 determina que a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento os recursos provenientes de convênios e programas suplementares, visando a melhoria da qualidade e ampliação do atendimento. Artigo 55 regulamenta o acesso ao ensino superior, estabelecendo critérios claros de avaliação e seleção, garantindo a democratização do acesso à educação superior. Artigo 56 estabelece que os currículos dos cursos de graduação e pós-graduação devem incluir conteúdos que tratem dos direitos humanos, da educação ambiental e de outros temas relevantes para a formação cidadã. Artigo 57 regulamenta a cooperação entre instituições educacionais e outros setores da sociedade, visando a promoção do desenvolvimento educacional e a integração entre educação, cultura, ciência e tecnologia. Artigo 58 define a educação especial como uma modalidade oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O parágrafo 1º destaca que deve haver serviços de apoio especializado quando necessário. O parágrafo 2º menciona que o atendimento educacional pode ocorrer em classes, escolas ou serviços especializados se a integração nas classes comuns não for possível devido às condições específicas dos alunos. O parágrafo 3º estabelece que a oferta de educação especial inicia na educação infantil e se estende ao longo da vida. O artigo 59 garante aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação currículos, métodos e recursos específicos, terminalidade específica e aceleração quando necessário, professores com especialização adequada, educação especial para o trabalho e acesso igualitário a benefícios sociais suplementares. O artigo 59A institui um cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação para fomentar políticas públicas destinadas ao desenvolvimento desses alunos. O artigo 60 trata dos critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos especializadas em educação especial para apoio técnico e financeiro pelo poder público. O artigo 60A define a educação bilíngue de surdos como a modalidade oferecida em Libras, língua brasileira de sinais, como primeira língua e em português escrito como segunda língua, em diferentes tipos de instituições educacionais para alunos surdos, surdos cegos com deficiência auditiva e outras deficiências associadas. O artigo 61 define os profissionais da educação escolar básica, incluindo professores habilitados, trabalhadores em educação com formação em pedagogia, técnicos em educação e profissionais com notório saber reconhecido. O artigo 62 determina que a formação de docentes para a educação básica deve ser em nível superior em curso de licenciatura plena. O artigo 63
trata dos cursos formadores de profissionais para a educação básica como curso normal superior. O artigo 67 promove a valorização dos profissionais da educação, garantindo ingresso por concurso público, aperfeiçoamento profissional continuado, piso salarial, progressão funcional, tempo reservado para estudos, planejamento e avaliação e condições adequadas de trabalho. O artigo 68 especifica que os recursos públicos destinados à educação são provenientes de várias fontes, como impostos próprios da União, Estados, Distrito Federal e municípios, transferências constitucionais, salário, educação, incentivos fiscais e outros recursos previstos em lei. Artigo 69 determina que a União deve aplicar anualmente nunca menos de 18% da receita resultante de impostos em manutenção e desenvolvimento do ensino público. Estados, Distrito Federal e municípios devem aplicar no mínimo 25% conforme as respectivas constituições ou leis orgânicas. O artigo 70 define o que são despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, incluindo remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente, aquisição e manutenção de instalações e equipamentos educacionais, uso e manutenção de bens e serviços ligados ao ensino, entre outros. Artigo 71 enumera as despesas que não podem ser consideradas como investimento em educação, como pesquisa não vinculada às instituições de ensino, subvenções assistenciais e programas de assistência social. Artigo 72 estabelece a obrigatoriedade de apuração e publicação das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino nos balanços do poder público, assim como nos relatórios constitucionais. O artigo 73 determina que os órgãos fiscalizadores devem examinar prioritariamente o cumprimento das disposições constitucionais relacionadas ao investimento mínimo em educação. O artigo 74 estabelece que a União, em colaboração com estados e municípios, deve definir um padrão mínimo de oportunidades educacionais para o ensino fundamental, calculado com base no custo mínimo por aluno. O artigo 75 prevê uma ação supletiva e redistributiva da União e estados para corrigir disparidades de acesso à educação e garantir padrões mínimos de qualidade, levando em consideração a capacidade de atendimento e o esforço fiscal de cada ente federativo. O artigo 76 condiciona a ação supletiva e redistributiva ao cumprimento das disposições da LDB pelos estados e municípios, com o objetivo de promover uma distribuição mais equitativa dos recursos educacionais. O artigo 77 determina que os recursos públicos devem ser prioritariamente destinados às escolas públicas, podendo também apoiar escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas que atendam a critérios específicos de finalidade não lucrativa e aplicação dos recursos. O artigo 78 estabelece que o sistema de ensino da União, com apoio de agências federais, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para oferecer educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas, visando a valorização de suas identidades étnicas e línguas. O artigo 78A determina que os sistemas de ensino devem desenvolver programas integrados de educação escolar bilíngue e intercultural para estudantes surdos e com deficiência auditiva, promovendo a valorização da língua e cultura surdas. Artigo 79 define que a União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino na oferta de educação intercultural às comunidades indígenas, com programas planejados com a participação das comunidades. Artigo 79C estabelece que a União apoiará os sistemas de ensino na oferta de educação bilíngue e intercultural às comunidades surdas, com programas planejados com participação das comunidades surdas e desenvolvimento de material didático específico. Artigo 80 incentiva o desenvolvimento e veiculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino, incluindo a educação continuada. Artigo 81 permite a organização de cursos ou instituições de ensino experimentais, desde que observadas as disposições da lei. Artigo 82 estabelece que os sistemas de ensino definirão as normas para a realização de estágios, observando a legislação federal sobre o tema. Artigo 83 regulamenta o ensino militar de acordo com legislação específica e normas dos sistemas de ensino. Artigo 84
permite o aproveitamento de estudantes da educação superior em tarefas de ensino e pesquisa pelas instituições por meio de funções de monitoria. Artigo 85 garante que cidadãos habilitados possam exigir a abertura de concurso público para cargos de docentes ocupados por professores não concursados há mais de 6 anos. Artigo 86 determina que as universidades, como instituições de pesquisa, integrem-se ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Artigos 87 a 92 estabelecem disposições transitórias, como a instituição da década da educação, prazos para a adaptação da legislação educacional à LDB, integração de creches e pré-escolas ao sistema de ensino, resolução de questões de transição e revogação de leis anteriores.